Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do versículo de número 26 até o versículo de número 30. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo de número 30. Nos versículos anteriores, o apóstolo ele vinha falando a respeito do céu, a morada cristã. E quando ele tenta relacionar a vida cristã neste mundo com a perspectiva de glória eterna no céu, ele diz no versículo de número 18 que não há comparação, não há palavras apropriadas para que se consiga comparar aquilo que representa o céu e que fica bem distante, bem alto, elevado, bem mais glorioso do que qualquer outra expectativa que tenhamos nesta vida. Versículo 18, ele disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, não podem ser comparados os sofrimentos que passamos nesta terra, do tempo presente, como chama o apóstolo, com a glória que iremos desfrutar na eternidade, na morada celestial, o céu. E toda a criação, porque foi afetada pela queda, pelo pecado do homem, e a terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem, ela também ela espera de maneira ardente, ela tem a expectativa de que também será redimida deste cativeiro da corrupção. Um novo céu e uma nova terra, portanto, aguardam o cristão. O cristão, ele espera um novo céu e uma nova terra, e juntamente com este novo céu e uma nova terra, diz a Escritura, a criação também, ela geme, suporta sofrimento e aguarda ser liberta deste mesmo cativeiro. Quando nós chegamos nos versículos de 26 a 30, os versículos 26 e 27, primeiramente tratam a respeito de oração, ou da doutrina da oração, este meio de graça glorioso, e que nos faz lembrar a necessidade que temos de assistência em meio às nossas fraquezas, até mesmo quando fazemos as nossas orações. Os versículos 26 e 27, eles então vão tratar deste assunto, falando também do ministério do Espírito Santo, que guia o crente pela palavra, guia o crente pela verdade e testifica com o seu coração que ele pertence ao Senhor, que ele é filho de Deus, que ele está em Cristo e que ele é co-herdeiro com Cristo de todas essas riquezas vindouras que nós esperamos, que nós aguardamos. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus, versículos 26 a 30, assim diz a palavra de Deus: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Dá-nos o entendimento, a compreensão necessárias. Fala ao nosso coração e traz conforto, Senhor Deus, para a nossa alma cansada, que passa por tribulações nesta terra, que luta diariamente contra o velho homem que em nós habita
e que, assim como a criação, aguarda e espera ansiosamente a morada celestial. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos em Ti o consolo e o conforto necessários, o ensino apropriado, a verdade que nos edifica e que nos anima a nossa alma e que nos faz olhar além e enxergar o mundo usando as lentes corretas das Escrituras, para não sermos tomados pelo desespero, pela falta de esperança, mas olhando e vivendo pela fé, possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós, que não se compara com qualquer sofrimento que venhamos a experimentar nesta terra. Nós oramos assim e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Os versículos 26 e 27, portanto, falam sobre oração, como eu disse a vocês, e aí eu gostaria que vocês lessem comigo agora. Vamos ler juntos os versículos 26 e 27, primeiramente. Vamos lá. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olhem que o apóstolo ele está dizendo agora, no versículo de número 26, que este meio de graça, a oração, não trata apenas de uma relação entre o crente, o seu Deus e Pai, e o mediador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a oração, ela também faz parte da obra trinitariana, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão envolvidos, as três pessoas da Trindade estão envolvidas no propósito de fazer com que o crente, ele caminhe e ele olhe para Cristo o Senhor e ele espere e ele aguarde sim o dia da redenção tão ansiada, que ele descanse no Senhor em meio às suas promessas, enquanto nesta terra ele sofra e ele passe por tribulações. Observem o versículo de número 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele não somente tem o papel de levar o pecador até o conhecimento do Evangelho, da graça de Jesus, ele não somente tem o papel de consolar os crentes, lembrando-lhes as promessas de Jesus, mas até mesmo ele tem um papel crucial, ele desenvolve um papel crucial, nos assistindo em meio às nossas fraquezas, quando o assunto é oração. Importante a gente observar isto agora, porque nós temos em toda a nossa caminhada cristã a assistência do Santo Espírito de Deus. Nós não conseguimos fazer nada sem o seu auxílio. Nós não conseguimos compreender a mensagem do Evangelho e entendam compreender no significado mais profundo da palavra. Não é somente conhecer os seus verbos, as suas conjunções, os seus substantivos, a sua ordem, a sua literatura, ou até mesmo a sua doutrina. O Espírito Santo, ele usa a palavra, por ser ele o autor divino das Escrituras, e ele é quem faz com que a palavra seja experimental para a nossa alma, que faça sentido, que traga para nós ensino, edificação, repreensão, que encha o nosso coração de esperança. O papel do Espírito Santo, então, ele é crucial na realização da obra da salvação que Cristo na cruz conquistou por nós. Ele também faz isso quando nos assiste em nossa fraqueza no tocante à oração. Por que razão? Vejam a segunda parte do versículo 26. Porque não sabemos orar como convém. Até mesmo as nossas orações, elas são misturadas com atos pecaminosos ou sentimentos e motivações pecaminosas. A nossa oração, ela é envolta de fraqueza de fé, de vacilamentos da fé. A nossa oração, ela nunca seria
aceitável diante do Senhor sem a assistência das 3 pessoas da Trindade, cada uma delas cumprindo o seu papel. Cristo sendo o mediador, o que intercede por nós constantemente, por nossa salvação, como nosso sumo sacerdote. Deus como aquele que nos autoriza a chamá-lo de Pai e orar assim pela mediação de Jesus Cristo, chamando-o carinhosamente Pai nosso que estás nos céus. O Espírito nos assistindo em nossa própria fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Este mesmo Espírito, nos diz o versículo 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos, irmãos, fazer nada no que diz respeito a esta caminhada cristã, a experimentarmos os frutos da justificação sem o auxílio do Espírito. Uma vida santificada sem o auxílio do Espírito é puro farisaísmo, legalismo. É uma religião de obras, não é uma religião que confia e depende do Senhor. O Espírito Santo, então, nos mostra a palavra de Cristo, é aquele que nos auxilia quando nós oramos aqui na presença de Deus. Quando nós oramos trancados em nosso quarto, quando nós oramos com a nossa família ao redor da mesa, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede sobremaneira em nosso favor por nós. Versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Por que razão esta intercessão ela é importante? Faça uma comparação comigo, marquem Romanos 8 e sigam comigo para o próximo livro. Vocês vão abrir aí o livro que vem depois, seguinte, primeira carta aos Coríntios. Vejam só. Quando Paulo fala, por exemplo, a respeito da pregação do Evangelho, capítulo 2 de 1 aos Coríntios, ele diz que anuncia o Evangelho, o testemunho de Deus, não com linguagem de ostentação ou de sabedoria, versículo de número 1. Mas no versículo 3 ele diz que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios. E aí, versículo de número 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A assistência do Espírito no momento da entrega da mensagem, no momento da pregação, quando a palavra ela é aberta e exposta, ensinada, ele assiste, ele ensina, ele esclarece, ele aplica as verdades do Evangelho ao coração dos homens. E aí você caminha mais um pouco comigo na segunda carta, no capítulo 2 de 1 aos Coríntios, e aí olhem só o que diz o versículo 6, do versículo 6 em diante, a respeito do testemunho do Espírito. Para que a gente entenda por que razão o mesmo apóstolo disse aos romanos: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, mistério na Bíblia é algo que estava encoberto e foi revelado. O Espírito Santo, então, tem um papel crucial ao usar a pregação do Evangelho para revelar a sabedoria de Deus, que o apóstolo vai dizer mais adiante, capítulo 1, é Cristo Jesus. Agora, olhem só o versículo de número 9. Leiam comigo o versículo de número 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o apóstolo pega e cita Isaías 64 e diz: mas como está escrito, há algo encoberto, há um mistério. A palavra revelada diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em geral, nós gostamos de pegar esse versículo para falar sobre o céu.
E aí, por vezes, somos perguntados: e como será o céu? Opa, 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como é que fica o versículo 10? Ele está falando sobre um mistério oculto, mas que fora revelado pelo Espírito. Versículo 10, vamos ler. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem conhece a mente do Pai? O Espírito. Quem conhece as intenções do Espírito Santo? O Pai. Quem vem e revela a vontade de Deus para a nossa salvação? O Espírito. Quem faz brilhar a luz do Evangelho nos corações? O Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, o Espírito. Quem traz o conhecimento àqueles que jamais conseguiriam ver, ouvir ou ter em seus próprios corações humanos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O Espírito. Versículo 10 diz: o mistério, então, ele foi revelado a nós, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Irmãos, o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O céu. Temos inúmeras descrições na Bíblia a respeito do céu. Eu li para vocês algumas delas em Apocalipse no domingo passado. É fato, nós um dia veremos o céu como ele é. O que Deus tem preparado para nós, a cidade santa que Jesus foi guardar morada para nós, o seu povo. Mas nós já sabemos o que Deus tem preparado para nós. Nós já sabemos para onde estamos indo, porque o Espírito nos revelou, ou nos revelou. Porque, versículo 11 diz: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Por que é necessária a assistência do Espírito? Quanto às nossas orações, porque são fracas, feitas por pecadores. Porque é necessária a ação do Espírito intercedendo por nós à medida em que nós oramos e buscamos a presença de Deus em fervente oração, porque somente o Espírito conhece as coisas de Deus. Somente o Espírito que tem comunhão profunda com o Deus Pai e o Deus Filho revela a nós a glória do Evangelho e intercede por nós aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Agora, pensem comigo, que bênção é orarmos sabendo que o Espírito nos assiste até mesmo em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar convenientemente. Percebam que bênção para nós é entendermos que se não for pela intercessão do Espírito, as nossas orações, elas jamais serão aceitas. Porque nós necessitamos de um intercessor. Necessitamos daquele que faz a mediação, o sacerdote supremo Jesus Cristo. Sem ele não há representatividade para nós no céu. Sem ele não há um advogado por nós nos céus. Nós precisamos de um intercessor quando oramos, porque sem ele jamais seremos assistidos quanto às nossas fraquezas. Paulo vai completar lá em 1 Coríntios capítulo 2, lembrando que o papel do Espírito Santo é tão importante, irmãos, que versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça, gratuitamente, a nossa salvação e todos os seus benefícios. Disto também falamos, diz o versículo 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí nós temos então versículos 14 a 16, que eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que o conhecimento que você adquire à medida em que estuda a palavra é porque você tem a mente de Cristo. Que você consegue orar e compreender que as suas orações, pela fé, são recebidas porque você tem a mente de Cristo. E tudo isso se torna possível porque o Espírito habita em você e intercede em seu favor, em meio às suas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, voltem comigo para Romanos 8, versículo 27, segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Deus deseja que o Espírito realize o seu ministério, e o seu ministério envolve a intercessão pelos santos enquanto estes oram perante o trono da graça de Deus. Então, nada, irmãos, que fazemos. E aí vem aquela história sempre do fulano vai orar porque a oração dele é poderosa. Não há poder nenhum em nossa oração, senão o próprio Espírito que opera em nós. Então, não há poder em nós não temos poder nenhum quando o assunto envolve realidade espiritual. Quando o assunto envolve salvação, santificação, obra da graça de Deus, a própria palavra já define, nós não fazemos nada sem a dependência daquele que intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Por que o apóstolo ele trata sobre este tema? E por que ele fala a respeito de oração e da intercessão do Espírito, para depois caminhar um pouco mais e continuar tratando do tema tribulação? Porque ele sabe, ou ele sabia, entendia, e ele foi um apóstolo, ele foi guiado pelo Espírito, ele foi usado pelo Espírito para escrever as verdades divinas, que nós humanos, nós homens crentes, por mais que experimentemos dia a dia da certeza e da graça e da salvação em Cristo, temos a tendência a negligenciarmos aquilo que é graça para nós, ou meio de graça para nós. Ele fala de oração, porque segundo a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos, porque segundo a vontade de Deus, Ele deseja que a igreja ore. Ele deseja que a igreja o busque em oração, e que nesta caminhada de fé e na expectativa de um novo céu e de uma nova terra, a igreja busque incessantemente em oração ao Senhor, desejando o céu e clamando pelo retorno de Cristo. Ou não foi assim que Jesus nos ensinou a orar convenientemente? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor, então, ele fala pelo apóstolo, primeiro sobre oração, para chegar em um dos textos mais confortadores da Bíblia, e um dos textos mais necessários para os cristãos nos dias atuais, em tempos tão imediatistas, materialistas, hedonistas. O versículo de número 28, então, nos diz o que nós vamos ler, Romanos 8, 28. Vamos ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza.
O Espírito intercede por nós em meio aos sofrimentos deste tempo presente, nos fazendo olhar além e esperar a glória eterna de Cristo, para que não esqueçamos Romanos 8, 28. Olhem só a expressão utilizada pelo apóstolo: sabemos, é certo, conhecemos. A Bíblia toda fala a respeito disto, sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. As obras boas, aquelas perfeitas, porque feitas por Deus em Cristo em nosso favor, mas também as obras que são boas e ao mesmo tempo más, porque são realizadas com mistura, são realizadas com intenções humanas, são realizadas segundo o coração dos homens, mas também as obras que são más e boas, porque Deus tem o poder de transformar o mal em bem, e até mesmo, meus irmãos, as obras que são más e más. Deus tem o controle de toda a situação. É difícil para nós, na prática, passando pela tribulação, o sofrimento do tempo presente, encarnar ou internalizar este versículo, mas é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não somente criou o mundo do nada, por sua palavra Ele não somente disse haja luz e houve luz, Ele não somente disse a criação seja feita, o homem à minha imagem e semelhança, mas como lemos no Salmo 104, Ele ainda sustenta toda a criação. Ele executa os seus decretos pela obra da criação, mas também pela providência. E a providência diz respeito à forma como Deus governa a situação, como Deus administra o mundo, como Deus até mesmo usa as causas secundárias para cumprir os seus propósitos. Isso diz respeito àquilo que Romanos 8, 28 nos ensina. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos duas ilustrações bíblicas clássicas quando nós falamos de Romanos 8, 28, ou tratamos da doutrina da providência. A doutrina da providência é, dentre as doutrinas bíblicas, uma das mais confortantes para o crente, porque faz com que o crente não se esqueça que Deus governa toda a situação, ainda que as obras sejam más, praticadas pelos homens, Ele não perdeu o controle da situação. Abra comigo em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Deixe-me atrever a tocar em um assunto que tem sido tratado com extrema habilidade e unção pelo pastor Franklin. Só lembrando para os irmãos, aqui na história de José, um fato que chama a atenção daqueles que leem a história deste servo de Deus. Me permitam apenas uma rápida lembrança da história de José. Odiado pelos seus irmãos, que tomados por grande e terrível ciúme, foi jogado em uma cova. Primeiro intentaram matá-lo, depois retrocederam por intercessão de seu irmão, um de seus irmãos. Enfim, foi vendido como escravo para o Egito. De livre, crente, feito escravo de pagãos.
acusado de traição por uma mulher adúltera, esposa do seu senhor, foi preso, encarcerado por anos. José passou todo este tempo pelo vale da aflição, o sofrimento deste tempo presente, enfrentou tudo e todos, mas não perdeu a sua esperança em Deus. O final da história é que Deus, em sua providência, tinha um propósito na vida de José, transformaria o mal em bem, por amor daqueles que ele guardava, o seu povo. Ele precisava fazer com que tudo aquilo acontecesse. Ele permitiu que tudo aquilo ocorresse na vida de José. José então sai da prisão e se torna o segundo homem mais poderoso da época, primeiro-ministro de Faraó, o governador do Egito. Quando nós chegamos no capítulo 45, grande fome sobrevém, conforme a interpretação do sonho que José mesmo deu a Faraó. Os seus irmãos, eles se dirigem até o Egito à procura de comida para o seu pai, para as suas famílias. E justamente ali José encontra seus irmãos. E toda a história mostra os passos que José tomou até o momento em que ele se revelou. Esse é um momento dramático da história de José. Mas vejam só a palavra que ele diz quando ele se revela aos seus irmãos. Gênesis 45, a partir do versículo de número 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ou seja, ele não negou que os seus irmãos pecaram. Eles foram responsáveis pela maldade praticada, venderam seu irmão como escravo para o Egito. Mas José completa, versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Mais uma vez ele diz: vocês erraram feio, vocês pecaram, vocês me venderam para cá, mas agora não se entristeçam e não se irritem contra vocês mesmos. Por que razão? Final do versículo 5: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele vai então repetir no versículo de número 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8, vamos ler juntos. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam só a compreensão de José. Ele foi muito jovem para a terra do Egito, agora já mais maduro, e percebendo onde ele chegou, em que posto ele alcançou, a sua expressão de fé diante de seus irmãos que pecaram contra ele, que o venderam. Você já parou para pensar nisso? Qual seria a sua reação se o seu próprio irmão ou seus irmãos vendessem você como um escravo por ciúmes? Qual seria a sua reação? Eu confesso a vocês que eu não sei qual seria a minha. Olhem a compreensão daquele jovem
a respeito da providência de Deus: não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me mandou adiante de vós, porque Ele sabia o que viria. Ele me mandou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. É difícil, irmãos, para nós, por vezes, entendermos os caminhos pelos quais Deus nos dirige em sua santa providência. Mas existe uma esperança, âncora da nossa alma, que nos ensina e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isto nós sabemos. Ninguém aqui pode negar esta verdade, está na Bíblia. E disto nós sabemos, quando até mesmo nós compreendemos que em nossa história de vida e de fé, Deus nos tem guiado por sua providência até hoje e até aqui. O outro exemplo que nós poderíamos usar está no livro de Jó. Vamos para lá. Chegamos no livro de Jó, capítulo 1. Este livro é mais antigo que o livro de Gênesis. Os estudiosos do Antigo Testamento atribuem o período em que Jó viveu anterior ao próprio dilúvio. E Jó habitava na terra de Uz. Versículo de número 1. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Próspero, teve 7 filhos e 3 filhas. Versículo 2. Possuía 7.000 ovelhas. Versículo 3. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem piedoso, preocupado com a devoção de seus filhos. Ele sempre intercedia por eles, oferecia sacrifício em favor deles, porque temia que em alguma coisa eles estivessem em pecado contra o Senhor, e ele fazia isso continuamente, temendo que eles blasfemassem contra o próprio Deus. E diz a Escritura Sagrada que em um dia específico, em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, versículo de número 6, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observem que na descrição do livro de Jó, até mesmo anjos caídos prestam contas ao Senhor de toda a terra. A atitude de Satanás de prestar contas ao Senhor claramente mostra quem está no controle de toda a situação. Lutero chegou a afirmar que o diabo é o diabo de Deus. Parece uma afirmação forte, mas com isso ele queria dizer que o diabo, ele não faz nada sem que Deus permita. Ele não tem livre acesso a todos os lugares, ele não tem poderes ilimitados para fazer o que quer. A história então narra que o Senhor então pergunta a Satanás, versículo de número 8: você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás então entra e cumpre o seu papel de acusador, versículo 9: porventura Jó debalde teme a Deus? O Senhor acha que Jó teme a ti sem nenhum interesse? Versículo 10: acaso não o cercaste de bens? Ele é abençoado, concebe a sua casa, tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Olhem que interessante. E aí o Senhor diz a Satanás, versículo 12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Quem autorizou? Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Se você já leu a história de Jó, você vai perceber que tudo o que acontece com ele, todos os infortúnios que sofre, começa perdendo os seus bens, Deus, ele usa causas secundárias, caldeus e sabeus, eles vêm e destroem tudo, matam seus servos, seus filhos são mortos. E diz a Escritura Sagrada, em nenhum momento, quando nós lemos o livro, que Jó sabia desse diálogo, ou dessa conversa entre o Senhor de toda a terra e Satanás. Mas o texto também nos conta, o livro nos narra a história de que em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. E todo o propósito do que ocorreu na vida de Jó foi para que o Senhor mais adiante se revelasse a ele de uma maneira gloriosa. E as palavras de Jó, gloriosas ou tocantes são estas: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. A providência, então, irmãos, nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E voltem para Romanos para a gente terminar. Romanos 8:28 diz então: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aos que amam ao Senhor, que foram alvo de sua graça, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, justificados pela fé em Cristo Jesus, tudo coopera para o bem. Nada que Deus faz é sem propósito, e naqueles que são chamados, ou sobre aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Deus transforma até mesmo as calamidades em coisas boas. É difícil para nós, em meio ao sofrimento, dizer isto, não é verdade, irmãos? Em meio às perdas, a gente dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil diante da enfermidade falarmos isto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil afirmarmos diante do desemprego, ou assim como na história de Jó, de repente perdermos todos os nossos bens. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é justamente isto que o Senhor quer nos ensinar: a dependência em seu nome, a confiança em sua palavra, e assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, sermos levados à mesma oração: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Em nossa caminhada de fé, em nossa caminhada cristã, portanto, meus amados irmãos, esta doutrina, ela precisa estar muito clara e viva em nossa mente e coração. Nós não podemos esquecer que Deus tem um cuidado especial para com o seu povo, e Ele vai cumprir o seu propósito de nos levar até os portões de Jerusalém. E Ele não vai negar a sua própria palavra, quando Ele mesmo diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Paulo não negou a realidade da aflição, ele não negou a realidade da tribulação, do sofrimento. A vida cristã é uma vida de luta. A vida cristã envolve duras e difíceis provações. A vida cristã é aquilo que costumamos encontrar nas Escrituras, é enfrentar tribulação sobre tribulação, perigos sobre perigos. A vida cristã, ela envolve tudo isso. Mas lembremos, irmãos, e sejamos confortados com as palavras de Jesus: vocês terão aflições do mundo, mas não se esqueçam, e por isso tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Jesus Cristo foi morto e crucificado, injustamente ele foi julgado por mãos de iníquos, foi traído, ultrajado, humilhado, mas com que propósito? Para que na cruz do Calvário ele alcançasse para nós verdadeira salvação. Eu sei que é difícil, irmãos, para nós entendermos os caminhos da providência. Repito, eu sei que é difícil para nós e somente aqueles que sofrem entendem a medida de seus sofrimentos. Mas não se esqueçam do que a palavra de Deus disse: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso envolve todas as coisas. Isso envolve até mesmo a história de José, a história de Jó, a sua história de vida. E se você neste momento está gemendo e sofrendo, e se você em algum instante de sua vida passou por qualquer provação e pode agora observar a boa mão do Senhor cuidando e conduzindo a sua vida e a sua alma, que mais uma vez você seja confortado, porque o Espírito continua a assisti-lo em sua fraqueza. Segundo a vontade de Deus, Ele intercede por você. E saiba de uma vez por todas que tudo coopera. E como em outra tradução completa-se, conjuntamente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós vivermos pela fé, irmãos, enxergaremos tudo isso. Se nós caminharmos pela fé, nós vamos entender, por exemplo, a razão por que irmãos nossos estão sofrendo de maneira terrível em outras regiões do mundo. À medida em que o Estado Islâmico avança nas regiões onde está guerreando e batalhando, milhares de cristãos se refugiam e outros são capturados recentemente, centenas novamente capturados. Diante de tudo o que nós estamos vendo, o Senhor então nos conforta e diz: não temam, eu venci o mundo. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Não há outro conforto para nós, irmãos, nesta terra. Não há outro em que possamos nos comprazer e nos deleitar neste mundo. Não há outro que faça nos enxergar além e perceber que a nossa vida e a nossa trajetória e aquele que é o autor e consumador da nossa fé nos incita e nos anima a correr. Agora, é necessário, portanto, que nós vivenciemos tudo aquilo que o Senhor nos diz em uma passagem tão simples, porém poderosa. Que nós não nos esqueçamos daquilo que o Senhor fez por nós e de suas promessas que nos são dadas nas Escrituras, e como elas se repetem na história do povo de Deus para nos lembrar o seu grande amor em cumprir um propósito de redimir a sua igreja e de levá-la até o céu. Chegou o tempo, irmãos, em que nós precisamos deixar que o verdadeiro lamento, o lamento bíblico, o lamento ensinado por Deus em sua palavra, seja vivenciado por nós. Eu digo isso porque nós no Brasil temos dificuldades de, assim como os personagens da Bíblia, lamentarmos de maneira correta. Quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, quantas lamentações. Quando nós lemos Jeremias, diante de uma Jerusalém cercada e diante de uma situação de caos, onde as próprias mães estavam cozinhando e comendo os seus bebezinhos, morrendo de fome, ele lamenta. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição do Senhor, eu sou o homem que sentiu o peso de sua mão sobre mim. Eu sou o homem que viu os meus ossos secarem e definharem.
Mas a verdadeira lamentação, ela se completa quando o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Grande é a tua fidelidade para conosco. Jó, em meio ao seu lamento, por que, Senhor? Tentando entender tudo aquilo que aconteceu com a sua vida, ele lamenta, ele clama. Mas ele também diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A igreja precisa entender isso à medida em que caminha. A igreja precisa aprender a sofrer corretamente e buscar a presença do Senhor. Por que, Senhor? Por que isso tem acontecido? Por que, Senhor, todo esse sofrimento? Por que, Senhor, eu estou passando por toda esta tribulação, mas a nossa fé não se perde? Quando nós completamos com Romanos 8:28 e dissemos: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Daqueles que são chamados segundo a tua vontade, o teu propósito, e o teu propósito é nos conduzir ao céu. E esta, irmãos, é uma verdade importantíssima para os nossos dias, de tanto egoísmo e frieza espiritual, para que a gente não esqueça a quem servimos e para que a gente não esqueça que quando perdemos, ganhamos no reino. E quando sofremos, somos lembrados que não se compara este sofrimento com a glória por vir. Que ainda que tirem tudo de nós, e até mesmo o nosso próprio corpo, só um tem poder para matar a nossa alma. E ele mesmo disse: aqueles que o Pai me deu não podem mais se perder. Ninguém irá arrebatá-los da minha mão. Não há, irmãos, maior certeza e confiança para seguirmos nas promessas de Deus do que aquilo que nós aprendemos em versículos tão simples, porém profundos, para que sigamos firmemente a nossa caminhada cristã. Eu quero convidar vocês a cantarmos um hino. Eu não gostaria de mudar aqui a ordem do que nós planejamos, mas eu não vejo outro hino que se encaixe e feche aquilo que nós aprendemos hoje. Talvez você nunca ouviu falar de um pastor chamado Spafford. Ele compôs um dos hinos mais bonitos e cheios de doutrina a respeito da providência de Deus, o hino 108, Aflição e Paz. Este homem foi com a sua família da Inglaterra para a Nova Inglaterra, que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América. E um dia, voltando do culto com a sua esposa e seus 8 ou 9 filhos, se não me falha a memória, Spafford, ele encontra a sua casa em chamas e tudo o que ele construiu se perdeu. Então ele, para resolver as coisas, ele encaminha novamente a sua esposa para a Inglaterra com seus filhos, e a viagem era difícil, de navio, e muitos navios naufragavam naquela época, terríveis tormentas, tempestades. Passaram-se alguns meses e Spafford recebe a notícia de que o navio que levava a sua família, ele afundou, e junto com ele a sua esposa e filhos. Diante de toda aquela situação, Spafford, sentado diante de toda a ruína do que perdeu, da sua esposa e filhos agora no fundo do mar, ele começa a compor, e escrevendo, ele abre o seu coração a Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este hino formaria ou faria parte da inódia cristã protestante, lembrando a cada um de nós que em meio à aflição em Cristo, sempre experimentaríamos a paz,
daquele que nos chamou segundo o seu santo propósito. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 108. A esperança do crente, portanto, está naquilo que expressa a nossa fé quando louvamos ao Senhor de acordo com o que aprendemos na palavra. Eu finalizo lembrando aos irmãos que quando Jó teve tudo restaurado, o Senhor restituiu a ele tudo em dobro daquilo que antes ele possuía. Mas se você conferir no capítulo 42 a restituição que ele deu a respeito dos 7 filhos e 3 filhas perdidos, o Senhor só deu para Jó novamente outros 7 filhos e 3 filhas. Por quê? Porque Jó não perdeu os filhos que partiram. Jó mesmo afirmou: porque eu sei que o meu Redentor vive. Assim como Espafforde, quando partiu, também encontrou sua esposa e filhos, Jó sabia que os que partiram, seus 7 filhos e 3 filhas, um dia se encontrariam com aqueles novos filhos que foram dados pelo Senhor, e o propósito de Deus continuaria a ser cumprido por amor à sua igreja, por fidelidade à sua aliança. Ó Senhor, abençoa-nos e dá-nos a graça de descansarmos no Senhor. E à medida em que nós caminhamos,
a entendermos que em meio à aflição nós encontramos paz por meio de Cristo, que mesmo nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Assiste, Senhor, a tua igreja em meio aos sofrimentos deste tempo presente, fazendo, Senhor, com que todos nós olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, maior exemplo de confiança e de submissão à tua vontade, cumprindo fielmente o seu ministério, experimentou o propósito final da sua obra, a salvação das nossas almas. Sustenta, Senhor Deus, a tua igreja. Nós temos irmãos enfermos, irmãs com câncer, irmãos muito adoentados, alguns já próximos da morte. Nós temos famílias que têm sofrido, nós temos filhos que têm trazido tribulação para os pais, nós temos casais que têm passado por lutas e sofrimento. Nós temos, ó Senhor, a tua igreja que neste mundo sofre perseguição por amar ao Senhor e viver piedosamente o Evangelho. Que a tua palavra, Senhor, traga conforto para a nossa alma e que possamos sair daqui hoje lembrando que todas as vezes que formos tentados a elevarmos ao Senhor um lamento que não confia na tua providência, que lembremos de Romanos 8:28 e cantemos: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre o teu povo e que possamos partir e ir em paz.